Olá, meu nome é Thiago, eu sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no Cefet-MG e vou apresentar para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida em conjunto com o professor Braulio Chaves, também do Cefet-MG. Essa pesquisa se chama Sanitarismo, Saúde e Meio Ambiente. Transformações e tensões na formação do campo da engenharia ambiental e sanitária no Brasil, de 1970 a 2022. Bom, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária ele foi criado no Brasil na década de 1990 e com o objetivo de formar profissionais para atuarem tanto na área do meio ambiente quanto na área do saneamento. E esse curso ele possui uma singularidade, que foi uma das razões que motivou a realização dessa pesquisa, é que ele pode ser entendido como uma zona de fronteiras entre a área do meio ambiente e a área do saneamento. E por isso, essa pesquisa visa compreender como essas duas correntes se mesclaram na década de 1990 para a criação desse curso. E parte da hipótese central de que essas duas correntes e esse curso, novo curso, teria na interface com a área da saúde um importante ponto de encontro para definir certas atuações socioprofissionais desse campo e a sua própria configuração. Essa hipótese ela se fundamenta nas intrínsecas relações entre saneamento, meio ambiente e saúde, principalmente depois da ampliação do conceito de saúde realizada pela OMS, o conceito que passou de ser ausência de enfermidades para um conceito amplo, que é o completo bem-estar físico, mental e social. Bom, o objetivo então dessa pesquisa é compreender como se deu a formação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no Brasil e entender sua configuração, investigando suas aproximações com a saúde. Como marco teórico, foram utilizados o conceito de campo, o conceito sociológico de campo, introduzido por Pierre Bourdieu, como um espaço simbólico dotado de suas próprias regras, onde há uma luta concorrencial pela autonomia científica daquele campo, e também as categorias históricas, espaço de experiência e horizonte de expectativas, propostas por Koselletti. O espaço de experiência seriam as experiências passadas de determinado campo que o levam à configuração atual dele. E os horizontes de expectativas é a superposição dessas experiências, dessas movimentações e processos históricos que permitem vislumbrar um horizonte de expectativa para aquele campo. Como metodologia, a metodologia pode ser dividida em duas etapas. A primeira foi uma revisão bibliográfica de caráter histórico, visando investigar a historicidade das correntes ambientais e sanitaristas no Brasil a partir da Primeira República. E uma segunda etapa, que foi uma investigação de caráter exploratório, buscando analisar artigos científicos publicados em duas revistas da área de engenharia ambiental e sanitária, a revista DAE, onde foram selecionados artigos de 1970 a 2022, e da revista Engenharia Sanitária e Ambiental, que foram selecionados artigos de 2004 a 2022, e esses artigos foram selecionados a partir do descritor Saúde, onde foi possível englobar todos os artigos dessas revistas que discutiam de alguma forma o conceito de saúde e o relacionavam ou com o meio ambiente, ou com saneamento, ou com ambos. Como resultado da revisão bibliográfica e da investigação da historicidade do campo, foi possível identificar que o movimento sanitarista no Brasil, as discussões sobre saneamento, eles começam a partir da Primeira República, de uma forma sistemática, a partir da Primeira República, com o movimento sanitarista brasileiro. Um movimento iniciado por médicos sanitaristas que passam a denunciar as condições precárias de saúde com que viviam alguns brasileiros, principalmente os que viviam no interior do país. E eles colocam o saneamento como um instrumento e um ponto-chave para a melhoria das condições de saúde dessas populações. Esse movimento ele passa a ser integrado mais futuramente por engenheiros, e os engenheiros eles assumem ao longo da história do Brasil, principalmente no movimento sanitarista e no período desenvolvimentista brasileiro, um papel de porta-voz de alguns projetos de nação. Então eles passam a ser utilizados como instrumentos de alguns projetos de nação brasileiro. Esse movimento e as discussões sobre saneamento no Brasil são atravessados na década de 1960 pela virada ambiental. A partir da década de 1960, começa a ser discutido no mundo de uma forma mais sistemática algumas questões sobre o meio ambiente, que antes era visto de uma forma geral, majoritária, como um provedor de recursos naturais para o desenvolvimento, e essa lógica passa a ser um pouco questionada com essa virada ambiental para pensar um pouco a preservação do meio ambiente, os seus limites naturais e a importância de se discutir o meio ambiente em outras áreas, inclusive a área sanitária. E esse tensionamento da virada ambiental cria na década de 1990 condições ideais para a formação desse curso superior
que mescla a engenharia sanitária com o meio ambiente, com as discussões sobre o meio ambiente. Com relação à análise das publicações, das aproximações do campo com a saúde, foi possível identificar nas revistas que essa aproximação de publicações de artigos ainda é vista de uma forma incipiente e frágil. No caso da revista DAI, apenas 1,5% das publicações de 1970 a 2022, só 1,5% foram selecionadas a partir do descritor saúde. O cenário é um pouco diferente, mas não tão diferente na revista Engenharia Sanitária e Ambiental, onde apenas 3,6% dos trabalhos discutiam a saúde. No caso da revista DAI, foi possível identificar uma discussão muito ligada à importância da prevenção, do saneamento como prevenção de doenças. Na revista Engenharia Sanitária e Ambiental, foi possível também identificar essa questão do saneamento como prevenção de doenças e o meio ambiente também como prevenção, mas também um pouco a ampliação dessa lógica de pensar o saneamento e o meio ambiente como promoção da saúde. Mas isso tudo de uma forma bastante frágil e incipiente. Foi possível concluir nesse trabalho que apesar das intrínsecas relações entre meio ambiente, saneamento e saúde, a partir dos artigos selecionados, isso não foi visto com tanta força. É uma discussão ainda recente e os processos históricos de configuração do campo são processos lentos que demandam tempo, ainda mais se tratando de um curso tão recente como Engenharia Ambiental e Sanitária. Então destaca-se a importância dos atores desse campo para realizarem essas aproximações, por exemplo, com a área da saúde. E também destaca-se, por fim, a importância do estudo da historicidade para compreender as movimentações e as configurações de um campo. Então, a importância da historicidade, da investigação da genética do campo da engenharia ambiental e sanitária, para entender como esse campo se coloca hoje, quais são suas atuações profissionais e os seus horizontes de expectativa. É isso, espero que vocês tenham entendido os principais pontos dessa apresentação e um bom dia.